Com a palavra, a vice-presidenta dessa comissão, a deputada Lohana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar todos os nossos convidados que estão online, que estão presenciais. O Igor, o Fiuza, a Andressa, o Tainan, a Ariane, o Renato, o Franklin. Cumprimentar a todos vocês e dizer da alegria de nós estarmos aqui juntos discutindo esse assunto tão importante que é o Decentra. Bom, presidente, eu acho que a gente pode partir do princípio de que todo mundo que está aqui concorda que o Decentra é um projeto urgente. Todos nós concordamos, todos nós entendemos que demorou muito na legislatura passada, as questões de discussão em relação à votação de regime de recuperação fiscal, de acordo da Vale e tudo mais, atrasaram um pouco a pauta na Assembleia. E agora, o desarquivamento do projeto é, com certeza, um avanço e uma conquista. Mas eu acho que é importante dizer e reiterar, e eu falei isso na última reunião da Comissão de Cultura, então eu aproveito para dizer novamente que o fato de que nós desejamos muito o Decentra não quer dizer que nós não devemos discuti-lo com a profundidade que o tema merece. Até porque, para ser uma salvaguarda, como todos os artistas, fazedores de cultura, a galera do audiovisual, todo mundo espera que seja, ele precisa ter sido discutido com profundidade. Porque não dá, nenhum de nós concorda com a gente ter 89% do recurso do Fundo Estadual de Cultura ficando em 184 cidades. Ninguém concorda com isso. Todo mundo concorda que a gente precisa, de fato, interiorizar o recurso e capilarizar o recurso por todos os 853 municípios de Minas Gerais. Eu tenho só uma pergunta, duas perguntas a fazer. Acho que a primeira o Igor não vai saber me responder de cabeça, mas a gente está fazendo um requerimento de toda forma. As duas são para o governo. A primeira pergunta é, de forma objetiva, quantos cargos existem na Secretaria Estadual de Cultura e Turismo e quantos estão ocupados com a pasta da cultura, com a área da cultura. Isso é importante para que a gente saiba o que de fato nós temos de efetivo dentro daquilo que é previsto e dentro daquilo que de fato é entregue pelo governo do Estado. E a segunda pergunta, Igor, ela é um pouco mais longa. A gente tem uma questão aqui que ela é uma questão muito clara em relação à visão que se tem do papel do Estado no fomento à cultura. E eu acredito que há claramente uma discordância entre uma parte considerável dos deputados dessa comissão e dos fazedores de cultura e o governo. Veja só, quando a gente pega o Decentra, no artigo 18, trata assim, são recursos do FEC. Primeiro parágrafo, dotações da lei orçamentária. Então, o próprio governo, ao redigir o projeto, reconhece que o primeiro e principal responsável pelos recursos da cultura no Estado para investimento no FEC são obrigação do governo. Se fosse diferente, não colocaria a dotação orçamentária na LOA como primeiro parágrafo dos recursos existentes para o Fundo Estadual de Cultura. Apesar disso, a gente sabe que o que banca, de fato, o Fundo Estadual de Cultura são os recursos que os fazedores conseguem através das suas buscas, quando eles colocam os 35% ou percentuais diversos que tem que direcionar obrigatoriamente para o FEC. Então, o que eu queria saber, de forma muito objetiva, é se existe uma perspectiva, especialmente considerando a muito provável aprovação do Decentra aqui na Casa, de ampliação do recurso da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo para o Fundo Estadual de Cultura e para abertura de editais. Então, essa é uma pergunta muito objetiva. Se o que é investido hoje é 0,1%, vai ampliar para 0,2%, para 0,15%, eu tenho certeza que o percentual é o que menos nos importa. O que a gente precisa é ver no horizonte uma perspectiva de ampliação. Regresso a gente não vai aceitar de forma alguma, mas do jeito que está, o próprio governo se contradiz. Não tem como o governo colocar no texto de um PL como primeiro responsável por dotação orçamentária para o fundo o próprio governo, e o próprio governo não cumprir isso na prática. A prática legislativa tem que combinar com aquilo que é feito pelo Executivo de forma prática e pragmática. E hoje não está combinando. Então, eu queria saber se tem essa perspectiva de ampliação. Dizer também que o nosso papel, enquanto deputados que, a maior parte, né, não todos, mas enquanto deputados que estão na oposição, é ampliar o ponto de vista. A gente tem a perspectiva, e mais do que a perspectiva, a obrigação de fazer com que a gente veja para além do horizonte.
Porque quem está disposto a ver só o que está no horizonte, normalmente é quem vota com o governo. A gente quer ver além, porque a gente quer explorar todas as possibilidades. Então, saber se nós temos essa perspectiva de ampliação do recurso investido é muito importante. E eu também quero saber se nós protocolarmos uma emenda aqui na casa ao Dicentra, garantindo que fica proibida o contingenciamento de recursos do Fundo Estadual de Cultura, pelo menos no percentual que foi conquistado pelos artistas, pelos fazedores, pelos produtores, se essa emenda seria bem vista pelo governo. Eu pergunto isso, até queria que você me respondesse no microfone. Eu pergunto isso por quê? Porque os deputados governistas só votarão favoravelmente a essa emenda se existir um compromisso público do governo de que ele é favorável. E a gente sabe que proibir o contingenciamento do fundo, a gente não pode fazer isso porque nós estaremos interferindo nas funções administrativas do Poder Executivo, que tem a liberdade de lidar com a sua dotação orçamentária e com o recurso disponível da forma que entender melhor, de acordo com a situação fiscal do Estado. Porém, eu acho que é inadmissível que a gente entenda que é plausível contingenciar recursos que nem foi o Estado que colocou lá. Contingenciar recursos que foram os fazedores de cultura que conquistaram e que obtiveram para o fundo. Então, nós faremos uma emenda nesse sentido. Eu convido todos os deputados da Comissão de Cultura, porque eu acho que essa tem que ser uma emenda coletiva, inclusive para mostrar a nossa força e mostrar que a gente está alinhado nesse propósito e saber se o governo vê com bons olhos, porque aí a gente já consegue convencer os deputados governistas a votarem junto e, com certeza, vai ser muito bom. Então, são 3 perguntas, na verdade. A primeira, em relação ao número de cargos vagos e efetivamente ocupados para a cultura dentro da secretaria. A segunda, em relação à perspectiva do horizonte de ampliação de investimento que a secretaria coloca dentro da LOA para que a gente consiga bancar os editais, bancar as atividades. E a terceira é em relação a como vocês veem, se é favorável ou se é desfavorável, uma emenda ao projeto de lei que proíba, de fato, o contingenciamento, ao menos do recurso que quem faz cultura nesse Estado coloca dentro do fundo. Obrigada, presidente. Que agradeço, deputada Lohana. Antes